e 28, já temos quórum e eu penso que podemos dar início à sessão. Eu começo por dar as boas-vindas a todos a esta mais uma sessão integrada no ciclo de conferências do debate dedicado à Covid-19 e que o Fórum tem vindo a organizar todas as quintas-feiras. O tema de hoje é um tema que se traduz numa questão, talvez, que é saber se a Covid-19 nos vai trazer um novo modelo social ou um novo modelo de governação. No fundo, saber se a Covid-19 é um motivo para uma maior cooperação e solidariedade ou, antes pelo contrário, vai contribuir para um maior isolamento e para um maior protecionismo. Por outro lado, também saber se estamos realmente naquilo que nos dizem que estamos, que é um novo normal, ou se na realidade estamos numa situação anormal. E por último, uma outra questão que tem um pouco a ver com aquilo que já falámos na semana passada, e que é a seguinte: estarão os cidadãos dispostos a ceder mais poder aos Estados, ou pelo contrário, passarão a exigir uma maior transparência de governação? Para nos darem a sua opinião sobre este tema, os nossos convidados de hoje, a quem desde já agradeço terem aceitado o nosso convite, são o Dr. José Silva Peneda, atualmente Presidente do Conselho Geral da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e antigo Ministro do Emprego e da Segurança Social, o Dr. António Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, e o professor Adalberto Campos Fernandes, como é habitual, ex-Ministro da Saúde e professor na Escola Nacional de Saúde Pública. Antes de dar início, eu faria aqui uma breve referência às normas de conduta que normalmente nós seguimos nestas sessões e que são simples. A primeira delas é procurarmos todos manter o nosso vídeo ligado. Na medida do possível, mantemos o vídeo ligado, porque achamos que o contacto visual é importante. Em segundo lugar, é tentarmos desligar, ou mantermos os microfones desligados durante a sessão e ligarmos apenas quando temos que falar. Para quem participa pela primeira vez, eu já vi que há muitas pessoas que estão aqui que têm participado com regularidade, mas pronto, há algumas que participam pela primeira vez. Gostaria só de falar aqui e explicar como é que se processa a sessão. Esta sessão tem duas partes. Uma primeira parte que é reservada exclusivamente à intervenção dos oradores convidados e depois uma segunda parte que é aberta à participação da audiência. Quem quiser intervir nesta segunda parte, aquilo que deve fazer é, através da funcionalidade bate-papo, escrever a palavra falar. Ou seja, não vamos utilizar aquele sinal que normalmente se utiliza no Zoom, que é o pôr a mão no ar, é falar, escrito no bate-papo. E por último, informar que a sessão está prevista terminar por volta das 22h45. Eu começaria por dar a palavra ao Dr. José Silva Peneda e colocando-lhe uma questão geral e depois mais duas mais particulares. A primeira, e tem a ver com o tema desta sessão, é a seguinte: será a Covid-19 um fator de união, cooperação e solidariedade, ou vai ser um fator de protecionismo e isolamento? Qual é o impacto político ao nível da União Europeia? O que é que nós podemos, enquanto Portugal, enquanto país, o que é que nós podemos esperar da União Europeia depois do Covid? Bom, a sua pergunta é uma pergunta complexa. Sabe que eu costumo, neste período também de reflexão, porque estamos confinados e temos que pensar, eu dei com o pensamento que está muito, muito adequado ao tempo que corre do Santo Agostinho. Já tenho citado isto várias vezes. O Santo Agostinho, um dia, quando disse que se ninguém lhe perguntasse o que era o tempo, ele sabia. Mas se alguém lhe fizesse a pergunta, ele deixava de saber. Eu estou assim, eu também não entendo muito bem o tempo que vivemos. Dizem que não estamos preparados para isto, é verdade. Estamos todos a aprender e, portanto, se este tempo é o tempo de aprender, não é o tempo de saber e muito menos o tempo de explicar. E a sua pergunta põe aqui interrogações. Ao fim e ao cabo, se eu está-me a perguntar como é que o mundo será depois deste tempo. Será que vamos mudar de comportamentos, valores, atitudes? Será que os populismos e os autoritarismos vão perder força ou vão ganhar força? Será que o consumo desenfreado e sentido como indicador da felicidade vai ser atenuado? Será que o ter e o parecer vão regredir em relação àquilo que é o ser? Enfim, eu não sei bem o que é que vai acontecer, porque acho que não temos respostas adequadas para isto. A única coisa que eu percebo que existe é, claramente, a prioridade é a saúde pública
E depois há uma preocupação grande com a economia, no sentido de tentar salvar a economia a passar esta dificuldade atual. Agora, as suas perguntas que me fez e que me mandou na nota, começa por dizer se os Estados vão pôr a ideia de que o bem comum e o interesse público vão sobressair em relação aos direitos individuais. Eu acho que vão. Exemplos muito concretos. Eu imagino que, por exemplo, esta crise vai demonstrar que há valores que estão acima do individual. Portanto, a parte coletiva vai, julgo que, pesar mais no sistema políticos e decisões. E depois exemplos muito pragmáticos. Sei lá, o viajar pelo ar e pelo mar, de certeza que vai ter muito mais restrições que até agora. Eu estou a imaginar que vai haver uma espécie de uma indicação no flight, pessoas que estão proibidas de viajar de avião. Eu estou a ver, por exemplo, que os militantes que existem, que são anti-vacinas, vão ser vistos como inimigos públicos. E, portanto, eu tenho que os cidadãos, neste momento, acho que estão dispostos a ceder mais poder aos Estados, aos poderes públicos, porque sentem que, neste momento, isso é prioritário. E tanto é prioritário que nestes dias, nestes 6 meses, o Estado assumiu papel determinante em setores que eram impensáveis há uns anos atrás e com o apoio da opinião pública. Veja-se a economia. A economia hoje é gerida administrativamente pelo Estado e sem qualquer tipo de oposição. As pessoas entendem que é correto e é a única forma de tentar minorar os efeitos. Ora, eu acho que esta afetação vai ter consequências porque o cidadão vai ter a noção clara de que os recursos vão ser afetos a coisas que se calhar não eram prioritárias há uns tempos atrás. Estou a falar na Segurança Social, estou a falar no Serviço Nacional de Saúde, estou a falar no apoio às empresas. Há uns anos atrás, se calhar, isto não era considerado como prioritário. E hoje, se alguém aparecer com uma orientação política no orçamento destes 3 prioritários, eu julgo que isto é passível, é pacífico. Depois também estou a ver aqui outra tendência, as organizações globais. Eu julgo que vai ser inevitável, pelo menos a Organização Mundial de Saúde vai tentar rever uma política sanitária global. Eu sei que isto não vai ser fácil, porque nem todos os países alinham muito nas cooperações com organizações internacionais. Mas eu acho que se hoje não existe, perante esta pandemia, um clima de pertença, eu não sei quando é que poderá existir. Julgo que é algo de essencial e, portanto, eu entendo também que a cooperação a nível de instituições globais e mesmo a nível da União Europeia, que fazer essa pergunta, julgo que era importante para atenuar estes efeitos que isso se desse. Agora, não sei se vai acontecer. Tenho muitas dúvidas porque os indicadores que aparecem acerca do comportamento de alguns líderes e mesmo dentro da União Europeia, as hesitações que existem nos órgãos de decisão fazem-me recear que isso não venha a ser uma realidade. Para já fico por aqui. Muito obrigado, Dr. Silva Peneda. Eu passava agora, eu passo a palavra ao Dr. António Tavares e dentro do mesmo, digamos, dentro da mesma temática, a pergunta tem um pouco a ver também com este facto de se a Covid vai contribuir ou não para uma maior cooperação e solidariedade entre os portugueses ou se pelo contrário contribuir para uma maior desigualdade e até uma segregação social, porque aquilo que nós começamos a assistir é que há quem tenha Covid, quem não tenha Covid, quem tem Covid é posto de lado, as pessoas, ou seja, e pegando ainda um pouco naquilo que o Dr. José Silva Peneda disse, a propósito das pessoas estarem mais permeáveis a cederem parte dos seus direitos ou permitirem que o Estado ganhe mais poder sobre, digamos, sobre a sua vida pessoal, eu penso que isto também tem um pouco a ver com o medo que as pessoas têm. E a verdade é que nós também não temos a certeza se este medo é um medo real, não é? Ou se é um medo que também pode ser um medo de certa forma fabricado, porque no fundo nós acabamos por ouvir várias versões, não é? E algumas delas que nos dizem que, na verdade, esta é a primeira pandemia em que ficam de quarentena mesmo os que não estão doentes, não é? E que não estão infectados. E, por último, como é que o Dr. António Tavares antevê o papel do setor social
em futuras políticas de saúde, nomeadamente nesta área da prevenção da saúde pública. Até porque os lares estão muito ligados ao setor social, foram dos locais mais afetados. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos e agradecer este amável convite do Fórum Saúde 21, que é sempre um prazer estar aqui com tantos amigos, como o professor Adalberto Campos Fernandes, a doutora Maria de Belém, o doutor Peneda, enfim, muita gente. Bom, as questões que me colocam, Pedro, são questões que eu diria que merecem um pouco uma resposta multifacetada. Porquê? Porque eu acho que nós vamos viver um bocadinho um novo modelo social e um novo modelo de governação. E começo já por entrar nesta questão do novo modelo de governação e a questão se nós vamos ceder direitos individuais aos Estados. Não acredito. Não acredito que a cultura ocidental, a cultura feita com base nos princípios da Revolução Inglesa e da Revolução Francesa, nos aceite permitirmos aquilo que se fez, por exemplo, na China, onde assistimos a um verdadeiro Estado totalitário digital, em que a vida das pessoas está a ser controlada. Nós temos direitos, temos liberdades, temos garantias, e, portanto, o que eu acho que vai acontecer, isso sim, é uma maior partilha da responsabilidade entre as pessoas. Nós vamos entrar num novo ciclo da globalização, porque esta situação, não podemos esquecer, não vai ser uma situação eterna, isto é, não vamos estar permanentemente com esta pandemia, tal como aconteceu no passado. Esta pandemia há de ter uma solução com o retroviral, com uma vacina, e portanto haveremos de passar para outros ciclos. Agora o que eu acho é que vamos também de encontro a outras pandemias, até pela maneira como o homem trata mal o clima e as alterações climáticas, e portanto isso é possível que aconteçam algumas alterações nesse domínio. Mas acho que vamos também para uma sociedade de maior interdependência. E nós, quando estamos agora aqui a ver, nós estamos a ver que estamos a assistir claramente a uma guerra de duas superpotências, os Estados Unidos e a China, e portanto a geopolítica e a geoestratégia vai se alterar. E nesse aspecto a própria Organização Mundial de Saúde já entrou nesse jogo, ou seja, quando os Estados Unidos retiraram o apoio à OMS e logo a seguir a China veio dizer que apoiaria ainda mais a OMS. Portanto, nós estamos aqui numa situação em que provavelmente vamos ter que chamar mais do nosso lado por causa do medo. Eu acho que há muito medo. Eu falo aqui um bocadinho com a autoridade, entre aspas, de quem os primeiros doentes Covid-19, portanto passei uma semana internado no Hospital de Santo António e segui toda esta dinâmica e vi como é que os médicos lidaram no início com a doença. Agora é evidente que os órgãos de comunicação social, pela falta até de assuntos, as pessoas foram induzidas em muito medo, mais fabricado do que real. É evidente que quando se fala uma pessoa infectada, nós imaginamos aquela pessoa de idade média, completamente destrocizada, etc. e tal. Não é nada disso. Não é nada disso. Há pessoas que estão infectadas e estão assintomáticas, não fizeram o teste. Veja-se o que aconteceu com os jogadores de futebol, quando começaram a ser testados, também começaram a aparecer casos de positivos. Acho que devemos encarar isto com grande confiança e acreditando que todos nós vamos ter capacidade para dar a volta. E acho que aí, sinceramente, vamos ser mais Keynes do que tanto neoliberalismo. Ou seja, vamos ter que voltar a encontrar um equilíbrio na relação entre o Estado e a sociedade, porque o Estado tem escrutínio, nós temos democracia, nós estamos a ver como é que os populismos nesta crise também estão a ser, de certa maneira, desmistificados. Veja-se o que Trump e Bolsonaro estão a fazer neste domínio e o próprio Boris Johnson que se viu obrigado a arrepiar caminho. Isto é, há aqui um problema que é onde está o poder pode não estar a liderança, como acontece nesta crise. E, portanto, para não querer ocupar muito o tempo, dizer a questão que levantou sobre os lares. A questão dos lares, nós não podemos esquecer que não havia tradição em Portugal de olhar para os lares numa perspectiva de saúde. Na Santa Casa da Misericórdia do Porto temos uma equipa de saúde, temos um departamento de saúde e, portanto, tivemos taxa de infectados zero em termos de utentes. Não quer dizer que amanhã não tenhamos, porque amanhã, quando se voltar com as visitas e quando se voltar com alguma indisciplina, é evidente que poderá haver aqui alguns problemas. Nós não podemos esquecer que não havia equipamentos.
Hoje, felizmente, já começam a aparecer equipamentos de proteção individual, máscaras. As pessoas agora perceberam que a máscara é para utilizar. Até a própria diretora-geral de saúde, que andou no início a dizer não utilizem, não utilizem, agora diz utilizem. E, portanto, eu acho que a sociedade vai fazer esse caminho. Agora, se me perguntar qual é o grande impacto social, além da crise social que há de nascer disto, do desemprego, daquilo que o Dr. Peneda falava da economia não estar a bombar, é fundamentalmente a alteração do paradigma do envelhecimento. Isto é, nós temos que olhar para o envelhecimento como uma verdadeira política pública do país. Uma nova relação ao nível da governação, qual é o papel do Ministério da Saúde e qual é o papel da Segurança Social neste domínio, e olhar também para esta interligação. É que os lares, neste momento, como todos sabem, estão a ser espaços onde se vão encontrando e depositando para lá pessoas bem, pessoas com demências, pessoas com outro tipo de problemas. Os próximos idosos, e nós estamos a falar em regra de 80 anos, vão ser pessoas mais exigentes ainda, habituaram-se a viver em democracia, têm cultura e, portanto, não vão querer muito deste modelo. Eu acho que aí vamos ter um grande impacto de alteração de paradigma e as instituições do setor social vão ter que se preparar para isso, porque o Estado nunca terá capacidade de montar uma rede social pública para dar resposta a esta situação. Aliás, é o que acontece em grande parte na Europa. E ficava por aqui. Obrigado, Dr. António Tavares. Eu passo agora a palavra ao professor Adalberto Campos Fernandes para um comentário àquilo que já foi dito e depois, ainda antes de abrir o debate, tenho uma pergunta para si, mas é só depois. Muito obrigado, boa noite a todos. Um cumprimento especial ao Dr. José Silva Peneda e ao Sr. Professor António Tavares. Nós estamos a escalar a qualidade dos nossos convidados de semana para semana. De facto, parabéns ao Pedro Serras Pinto e à Andreia, porque estão de facto a fazer. Estes fóruns são espaços de grande qualidade e de grande interesse, e queria saudar todos os que aqui estão. Alguns são habituês, outros nem tanto, mas queria saudar em particular, que não me levassem a mal, a professora Maria do Carmo Fonseca, que está connosco e que também vai ser na próxima semana uma das nossas convidadas, e portanto também saudá-la e felicitá-la por tudo aquilo que ela tem vindo a fazer. Enfim, nós conhecemos há muitos anos, eu tenho muito orgulho em ser colega de curso dela, e de maneira que esta saudação tinha que a fazer. Bom, eu gostei muito de ouvir quer o Dr. José Silva Peneda, quer o Dr. António Tavares, sobre a reflexão que acabaram de fazer, e acompanho-os nesta medida. Nós estamos a viver um processo pandémico, e o Pedro há bocado disse que não era verdade que as pessoas saudáveis fossem confinadas. Em todas as epidemias, as pessoas saudáveis podem ser confinadas, isso é ser apenas um detalhe de saúde pública, mas nós estamos a viver talvez o primeiro processo pandémico transversal, instantâneo, súbito e intenso, no cume da globalização geopolítica. E o que é que nós vamos tirar daqui de muito positivo? Vamos tirar um ajustamento das relações entre os Estados e os blocos, que não tem nada a ver com aquilo que se falava no pós-guerra ou nos idos anos de 70, das chamadas novas ordens internacionais. Essa ideia de uma nova ordem proclamada a partir de tratados, de conferências, de grandes, digamos, concentrações de decisores políticos de alto nível, isso acabou. Acabou porque nesta crise foram feitas 3 ou 4 provas de conceito. Primeiro, quais foram os modelos políticos que responderam melhor à crise? Foram as democracias. Este é um aspecto que pouco tem sido falado. O que nós vimos nas não-democracias e em alguns Estados que, sendo profundamente democráticos, têm lideranças anárquicas, e falo em concreto dos Estados Unidos, foi uma atitude política de condução deste processo absolutamente descontrolada. Como aqui foi referido, o próprio Boris Johnson teve até o duplo castigo de ter que corrigir a mão e depois levar com a doença, e felizmente recuperou e ficou em boas condições. As democracias responderam melhor, a linha A. Dentro das democracias responderam melhor os países que tinham sistemas de saúde integrados e de matriz pública, com bom complemento com os outros setores, como foi o caso de Portugal. O setor social ainda não foi suficientemente elogiado pelo trabalho que fez, mas grande parte do sucesso relativo a nós não termos uma situação dramática no setor social deveu-se às pessoas que naturalmente fazem e trabalham no setor social. E finalmente, agora permitam-me que conclua com uma reflexão típica de saúde pública. Nós entramos com uma travagem às 4 rodas.
não havia como não travar às 4 rodas. Porque nós tínhamos para frente um obstáculo que não conhecíamos. Portanto, tínhamos que fechar escolas, tínhamos que fechar empresas, tínhamos que fechar a economia, e a população aceitou de uma forma muito generosa a maior restrição de liberdade que nós conhecemos nos últimos quase 50 anos. Depois, conseguimos com isso proteger o Serviço Nacional de Saúde, nós e outros países, e agora estamos a ensaiar um modelo de retoma e de reentrada. O que vai acontecer no futuro é uma de duas coisas. Se aparecesse uma vacina em janeiro, fevereiro, com uma efetividade elevadíssima, rapidamente os comportamentos coletivos seriam esquecidos. E isso até seria, do meu ponto de vista, perigoso, na medida em que iríamos dar de novo às pessoas a ideia de que não há necessidade nenhuma de nós regularmos o nosso modelo de vida. Como a vacina vai demorar mais tempo a aparecer, apesar de tudo o vírus não tem a letalidade que se esperava ou que se julgava que pudesse vir a ter, nós vamos ter aspectos muito positivos. Vamos ter talvez uma globalização mais orientada para a democracia, mais orientada para a regulação ambiental, mais centrada nas preocupações sociais e de saúde, de proteção das pessoas, mais centrada na cidadania e, como dizia o Dr. José Silva Peneda, provavelmente vai haver menos espaço para determinado tipo de lideranças políticas que têm dado um espetáculo ao mundo absolutamente, enfim, eu diria devastador do ponto de vista da credibilidade. Portanto, concluiria com uma nota de otimismo. Nada está a ganho, é evidente que não está a ganho. Nós temos ainda que ter muito cuidado daqui para a frente, mas provavelmente vamos adotar hábitos que são hábitos que gerarão uma melhor qualidade de relação. As empresas vão olhar para os seus colaboradores e trabalhadores de uma maneira diferente. Olha, uma coisa que eu espero é que nós, quando andemos de avião, deixemos de ter que estar naquelas concentrações absolutamente desumanas, em cima uns dos outros para apanhar o avião, e que todo esse respeito pela condição humana não se estenda apenas à aviação, mas também ao sistema de saúde, onde a marcação é uma coisa que eu luto há tantos anos. Eu em Santa Maria procurei implementar isso e noutros hospitais. A marcação, que é um encontro de vontades entre o profissional e o doente, o utente, num sinal, digamos, de respeito por ambos, em que aquele que trabalha e aquele que é atendido fazem-no em boas condições. Portanto, termino dizendo uma nota de otimismo moderado e, para talvez desafiar o Dr. Silva Peneda para a próxima roda e também o Dr. António Tavares, eu acredito, sinceramente, não tenho nenhuma fundamentação científica, está aí o Pedro Pita Barros também que nos pode ajudar, mas eu acredito que nós vamos ter um afundamento muito grande e uma recuperação muito rápida. Portanto, acredito no V da vitória e acho que nós vamos ter um ano muito mau e vamos ter uma recuperação forte e intensa no próximo ano. E, entretanto, temos que aprender tudo aquilo que esta crise nos ensinou, mas sobre recuperações em V eu deixava isso para os economistas que, melhor do que eu, poderão comentar. Isto é apenas uma convicção e é apenas uma fé que eu tenho, e como estamos perto do 13 de maio, eu acredito que a recuperação vai ser rápida. Muito obrigado. Obrigado, professor Adalberto. Eu tinha aqui uma pergunta para si, mas vou guardá-la depois para, se for caso disso e se for necessário, para a segunda parte. Não é sobre futebol, não? Não, porque eu percebo muito pouco de futebol. Realmente não é o meu forte, não é o futebol. E eu aproveito então para abrir o debate. Portanto, acho que era interessante começarmos, no fundo, a conversar uns com os outros. E, portanto, eu recordo que quem quiser intervir, a forma de o fazer é escrever a palavra falar através do bate-papo, portanto, não utilizar a mão no ar, mas sim escrever, falar. Por outro lado, quem tiver perguntas aos oradores, quando fizer a pergunta, deve indicar a que orador em particular se está a dirigir. Portanto, que é para me facilitar o trabalho. E em segundo lugar, é que procurem não ultrapassar os 3 minutos para podermos, eventualmente, participarmos todos. Portanto, já tenho aqui várias pessoas inscritas para falar. Eu vou seguir a ordem que aqui tenho e, sendo assim, eu passo a palavra ao Dr. Nuno Veludo. Muito bem. Boa noite a todos e todas. É a primeira vez que participo neste fórum e dou os meus parabéns à organização. Já tivemos a oportunidade de falar até por via da Câmara Municipal.
Muitos parabéns e é um prazer estar aqui. Queria começar por dizer também que fico muito contente por, numa conversa de saúde, se falar também de política e no caso de relações internacionais, que é um prazer para mim juntar estes dois temas. Bem, de facto, já foi aqui dito, se há coisa que salta à vista nesta pandemia é a importância da resposta pública do sistema de saúde. E isso vale-se para o exemplo, por exemplo, para a Coreia do Sul, e foi determinante ter um serviço público de qualidade, eficiente e organizado e com uma resposta coesa para intervir. A China também, por exemplo, por via de outros motivos também de ser um país com capitalismo de Estado, não democrático, fez com que os recursos públicos fossem portanto, usados mais eficientemente. Isto leva à questão da necessidade do desafio daqui para a frente, não é tolerável, a população julgo que não tolerará a demasiada privatização destes sistemas públicos que conferem segurança do ponto de vista de segurança pessoal das pessoas. Julgo que isto não terá retorno e será reforçado todo o serviço público, desde a Segurança Social ao Serviço Nacional de Saúde de cada país. Porque a distribuição de bens públicos globais, como a segurança e a saúde, que eu sintetizo na segurança humana, ou seja, a segurança humana tem de ser o referente para combater esta pandemia e outras que aí vêm. Porque esta crise, quer dizer, é uma crise que traz um novo vírus, mas havia situações que já aconteciam. E do ponto de vista da saúde global, se olharmos para a grande parte do mundo, muitas pessoas morrem por doenças evitáveis e por questões básicas que têm a ver até com o saneamento. E isto traz à discussão a questão da saúde global só é trazida para o foco quando ela é securitizada, ou seja, quando mete em causa a segurança nacional dos Estados. E é isso, esse paradigma que vai ter que mudar. O mundo vai ter que ter um sistema internacional de saúde global, com mecanismos rápidos e eficientes para o alerta de doenças deste género, e isso significa investimento nos países em desenvolvimento. Não há volta a dar, investimento em países de desenvolvimento e mais democracia. Porque, como a professora Adalberto dizia, a democracia nem sempre foi a que respondeu melhor no caso da pandemia, mas o que é certo é que a democracia, com a sua transparência e com a accountability que ela traz, faz com que os cidadãos exijam mais resposta e mais transparência dos Estados. Portanto, democracia e investimento nos países em desenvolvimento para um sistema internacional de saúde pública é essencial. Mas a democracia não se fica só no voto. Uma democracia forte também é a capacidade dos cidadãos intervirem. E é aí muito que temos que trabalhar, até para evitar os populismos crescentes que existem no mundo. Porque essa é outra questão, que é que sistema respondeu melhor à pandemia? Se por um lado, por exemplo, temos a Suécia, que tem o modelo que tem, muito baseado quase num darwinismo social, temos também a China, que para as pessoas que olham para quem respondeu melhor, veem na China se calhar uma fonte de segurança com um atropelo constante dos direitos humanos, mas foram eficientes. E isto leva à discussão de o que é mais eficiente neste tipo de pandemias. Eu acho que essa discussão tem de ser tida, não sei se foi amplamente discutido. Eu acho que é uma questão premente e temos que a discutir. Se calhar é um terceiro modelo, algo que conjuga as duas coisas, porque de facto as pessoas tendem a ceder a sua privacidade em nome de uma segurança, tal como aconteceu com o 11 de setembro ou com grandes catástrofes que metem em causa a segurança das pessoas, mas isso tem de ser acautelado, porque há uma tendência muito forte para as pessoas voluntariamente cederem a sua privacidade em nome de uma segurança. Porque, de facto, isto depois é engraçado, o individualismo e o neoliberalismo, etc., é posto em causa por uma segurança coletiva que depois é explorada por este neoliberalismo para explorar esta questão da privacidade e dos recursos individuais. É uma discussão que ainda temos de ter. Para terminar, eu julgo que a China o que está a aproveitar é uma questão de soft power, ou seja, os Estados Unidos focam-se muito na questão bélica, no hard power, e a China o que está a fazer é combinar o já muito poderio que tem com uma questão de diplomacia e de visão para o mundo que contrapõe, por exemplo, a resposta de Trump e Bolsonaro, que são democracias, ou pertencem às democracias, e estão a falhar redondamente. Para terminar mesmo, a questão dos lares é inequívoco quanto à resposta pública que eu comecei por referir na minha intervenção. Não é admissível que depois de uma pandemia não se fale ou se não se questione a existência de uma política pública de envelhecimento, como já foi dito, e de uma rede pública de lares, porque se temos centros de saúde e hospitais,
se calhar temos de ter uma rede pública de lares que deem conforto a quem não pode estar em casa, porque é preferível estar em casa, mas quem não pode estar em casa por condições sociais ou de saúde terá de ter uma resposta pública. É tudo. Muito obrigado, Dr. Nuno Veludo. Eu passo agora a palavra ao Dr. Luís Cunha Miranda. Boa noite, professor. Muito boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite. É a primeira vez que participo, porque das últimas vezes não tive essa oportunidade. Eu acho que esta discussão é extraordinariamente interessante naquilo que nós devemos fazer para ver um Estado social e um setor social 2.0. E isto numa consideração muito prática. Se o SNS tem que ser reforçado, devemos ter um planeamento estratégico para saber como é que ele vai ser reforçado. Não podemos centrar nos respiradores, nos ventiladores e no intensivismo. Temos que perceber em cada destas dimensões o que é que acontece com o envelhecimento, quais as especialidades, quais os hospitais, quais as doenças e começar a programar isto e planear a longo prazo. Obviamente que esta pandemia nos fez todos repensar aquilo que era o SNS, mas não podemos deixar de dizer que isto acabou por ser uma paragem do SNS e recorrer tudo para tratar o Covid. Por outro lado, aquilo que é o setor social. O setor social em Portugal é voluntarista, muito competente, muito desorganizado, com poucos apoios, com pouca estrutura e com uma rede que não o cobre. Cada centro, cada misericórdia, falando das diversas que existem, cada Cruz Vermelha, cada situação, vive do voluntarismo das pessoas, não tem gestão minimamente profissionalizada, não tem um enquadramento global. E eventualmente esse também é o desafio para o setor social, é considerar que o setor social, e eu falo porque experiencio aquilo que é o setor social, porque trabalho há muitos anos numa IPSS, que é o Instituto Português de Reumatologia, e sei perfeitamente as dificuldades que é de gestão, de coordenação, de ligação, de gestão e de confronto com o Estado, porque muitas das vezes este setor social é prestador para o Estado e o Estado é um negociador árduo para o setor social. E o setor social faz um papel fundamental a custos muitíssimo mais baixos, provavelmente, do que deveria fazer, porque não tem essa capacidade de negociação, tal como tem os hospitais privados ou como tem aquilo que é uma estrutura profissionalizada relativamente àquilo que deve ser uma resposta global. Eu acho que esta pandemia deve-nos fazer acreditar que o Serviço Nacional de Saúde deveria ter um trajeto e um percurso assente num planeamento que defina aquilo que já houve em tempos, que era o tipo de estrutura que cada hospital deveria ser, quais as especialidades que deveria ter, e não concentrar-se apenas numa resposta que até foi de grande qualidade a uma pandemia, mas que, por outro lado, e falo dos meus doentes, por outro lado, de repente, milhares e dezenas de milhares de doentes reumáticos ficaram sem ter consultas, hospital de dia, etc., etc., porque estava tudo concentrado na pandemia. E, por outro lado, o setor social, se calhar, temos que ter uma estrutura do setor social que se organize, que pode ser sobre o chapéu da Santa Casa em determinados aspectos, nomeadamente na área da saúde. A Santa Casa ter um papel importante, porque tem Alcoitão, tem Santana, etc., etc., e pode incluir na sua gestão e na sua estrutura colaborar com outras estruturas de saúde já existentes, como a APDP ou o Instituto Português de Reumatologia ou outros, para ter uma estrutura de saúde que dê também alguma oferta àquilo que é o trabalho de saúde do Sistema Nacional de Saúde. Se repararem, os privados organizaram-se em 5 minutos para poder fazer uma resposta. Essa resposta, obviamente, tinha custos para o Estado. O Sistema Social de Saúde não conseguiu fazer isso. Fez aquilo que sempre fez, que é os cuidados continuados, os lares, etc, etc. E, portanto, a minha reflexão nesta conjuntura, e muito mais prática, sem ser relativamente a questões mais políticas, mas numa questão muito mais prática, é que nós temos que repensar como é que o setor social poderá passar para o 2.0. É uma estrutura de colaboração, é ter gestores profissionais a dar apoio, é ter informáticos a dar apoio a uma estrutura e as pessoas agregarem-se com esse tipo, aquela palavra que muita gente não gosta, mas eu não diria cooperativa, mas tipo uma rede de colaboração que é muito mais moderna, mas quase essa estrutura que eu acho que deveria ser essencial. Acho que nós, a parte social, pode dar muito mais e ser muito mais eficiente do que o Estado a gerir lares, a gerir situações de proximidade. É mais útil ser a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia a gerir estas estruturas de proximidade do que o Estado Central.
esta era a minha reflexão e gostava só de contribuir com esta minha reflexão. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Luís Cunha Miranda. Eu, se calhar, aproveitava esta intervenção do Dr. Luís Cunha Miranda e perguntava ao Dr. António Tavares, já que se falou aqui no setor social 2.0, como é que realmente olha para esta sugestão e como é que, na sua opinião, e pensando que, ou seja, a grande parte do setor social não é misericórdia, ou seja, existem muitas IPSS, nomeadamente os problemas todos que aconteceram nos lares foram em lares que não estão ligados portanto, nem à misericórdia do Porto, nem à misericórdia de Lisboa. Como é que olha para isto e como é que nós podemos, em Portugal, realmente fazer aqui uma integração e darmos este salto para o setor social 2.0? Eu, obviamente, que há uma coisa que concordo, que há muito voluntarismo, há desorganização. Mas o setor social, acima de tudo, precisa também de escala, e esse tem sido um dos grandes problemas, porque há muitas instituições da área social que vão trabalhando, vão nascendo, vão crescendo por iniciativa de várias pessoas, e depois têm esta dificuldade que é não conseguem ter os recursos profissionais para poder enfrentar os desafios que têm pela frente e trabalhar exatamente neste ponto. Mas eu queria dizer uma coisa que é assim, e vou ter que falar obviamente pela minha instituição, que foi aquela que eu segui mais de perto, por razões óbvias, que é, primeiro, tivemos uma taxa zero de doentes infectados. Porquê? Porque temos um corpo de profissionais de saúde, nosso próprio, da instituição. O que aconteceu em muitas instituições foi que estas pessoas estavam a trabalhar no SNS e a acumular nas instituições. E quando o SNS precisou dos profissionais, os profissionais foram-se embora e deixaram de fazer a retaguarda. Esse foi um dos problemas que o setor social teve, foi falta de profissionais para ajudar. Por outro lado também, eu queria dizer que, por exemplo, o Hospital da Perlada trabalhou em todo este momento de back-office para os hospitais, nomeadamente de Santo António e São João no Porto. Do São João, todo o serviço de medicina física, cerca de 45 camas, foram transferidas para o Hospital da Perlada, para fazer esse apoio. Por exemplo, fizemos o apoio na área da gastroenterologia ao Hospital de Santo António, porque eram doentes que não podiam passar sem esse apoio, doentes não Covid que não podiam estar fora do sistema. E ao mesmo tempo, por exemplo, ainda tivemos que fornecer camas para o Hospital de Campanha que a Câmara do Porto montou no Rosa Mota e, portanto, houve aqui uma participação, estivemos muito próximos de tudo isto e agora que há o desconfinamento, a nossa instituição imediatamente está a trabalhar no âmbito do Serviço Nacional de Saúde para recuperar listas de espera e outras situações. Agora é evidente, e aliás das intervenções fica claro uma coisa, há da parte de alguns setores da sociedade portuguesa desconfiança em relação ao setor social e há da parte de alguns setores da sociedade portuguesa, acima de tudo, tolerância em relação ao setor social. Porque o setor social é um setor fundamental, a economia social nesta crise e no desenvolvimento que esta crise sanitária vai ter um papel muito importante. E vai ajudar muito o Estado, porque o Estado não tem condições. E eu penso que acreditar que o Estado pode fazer uma rede de equipamentos para idosos pública é não compreender o que é que o Estado fez quando foi da rede de cuidados continuados e como é que o Estado financia tudo isto. E, portanto, eu acho que nós temos que olhar aqui e perceber que o setor social tem dado muitos passos, o setor social tem consciência desta necessidade. Agora é também preciso que o Estado venha, neste sentido, a ter políticas públicas, porque me parece a mim que é importante que o Estado defina aqui políticas públicas. E só para terminar, porque se não houver essas políticas públicas, nós vamos ter muitas dificuldades. Um exemplo, a telemedicina. A telemedicina não era querida por ninguém, quer sejam o corpo médico, quer sejam os utentes, os doentes, as pessoas gostavam de ir. Hoje, foi talvez dos maiores avanços que esta crise trouxe. A telemedicina vai ser mais fácil de implementar e, portanto, os serviços do SNS vão poder dar esta resposta e todos aqueles que dão apoios complementares, como ao setor social, também vão poder dar essa resposta. E
só agora fugindo aqui um bocadinho, mas não resisto na primeira intervenção, falou-se na questão do hard power e do soft power. Eu acho que, acima de tudo, nós temos que ter smart power, porque esta crise sanitária que estamos a viver não tem inocentes. E nós não podemos olhar para isto dizendo, de um lado estão inocentes e do outro lado estão os que fizeram o vírus. Não, todos nós somos responsáveis. Aliás, como disse o professor Adalberto Campos Fernandes, estamos a falar, obviamente, de bens globais, a saúde é um bem inestimável e isto vai ter inevitavelmente impacto nas nossas vidas, nas nossas solidariedades. Agora, nós temos uma excelente resposta enquanto país. Eu acho que nós demos uma excelente resposta, porque eu vi ao Santo António e vi que foi possível fazer devido ao empenho das equipas que estão no SNS. E se nós conseguirmos trazer esta complementariedade entre a área social e a área da saúde, ela vai ter que existir, esta alteração de paradigma. Os próximos lares no século XXI não vão poder ser os caixotes que nós hoje temos e que são consentidos pelas autoridades públicas. Se eles estão abertos é porque as autoridades públicas os consentem, porque as pessoas o que vão querer é áreas privadas separadas das áreas comuns de partilha de serviços. As pessoas vão querer mais apoio domiciliário, as pessoas vão querer que se desenvolva o apoio domiciliário e com tecnologia. Portanto, nós temos hoje um programa que até está a ser apoiado pela União Europeia, que tem exatamente este tripé, o apoio domiciliário, a tecnologia para que as pessoas não tenham problemas e, portanto, não tenham medo de estar sozinhas, se for esse o caso, e voluntários depois para ajudar a amenizar os momentos de solidão e os momentos de partilha. Portanto, eu acho que temos que ter coragem. Isto, no meu ponto de vista, não significa maior esforço financeiro, talvez até se justifique uma maior gestão de todo o nosso sistema de saúde e social. Penso que aí temos que ser um bocadinho mais equilibrados. Obrigado. Obrigado, Dr. António Tavares. Eu, antes de passar a palavra ao Dr. Silva Peneda, tenho ainda aqui um pedido de intervenção do Dr. Domingos Nascimento. Eu daria então a palavra agora ao Dr. Domingos Nascimento e depois a seguir eu passaria ao Dr. Silva Peneda com mais uma questão. Dr. Domingos Nascimento. Já me estão a ouvir? Já. Então, muito boa noite. Como sempre, é um privilégio imenso estar aqui convosco. Relativamente à forma de governação, nomeadamente do SNS, da área da saúde e da área social, aquilo que nós temos vindo a defender, um grupo de, entre aspas, pensadores, é a criação da rede integrada de saúde e social. Eu desafiava os convidados de hoje e o professor Alberto a falar acerca disto, porque, primeiro, nós devíamos mudar o Ministério da Saúde para o Ministério da Saúde e do Bem-Estar ou da Qualidade de Vida, tirar do Ministério do Trabalho a parte assistencial da Segurança Social e integrá-la num único Ministério. Depois criarmos estruturas locais de saúde, ou seja, sistemas locais de saúde, não podem ser as ULS, porque não se adaptariam nesta circunstância, criando uma rede liderada pelo Estado, pelo SNS, ou seja, o SNS tem que assumir que não pode estar sozinho, não pode ter hospitais e centros de saúde separados. Nós precisamos de hospitais, centros de saúde, precisamos dos municípios e das IPSS nesta rede. Alguém dizia aqui no bate-papo que também até poderíamos integrar aqui também os cuidadores informais. Eu gostava de os ouvir falar acerca disto. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Domingos Nascimento. Eu passo agora a palavra ao Dr. Silva Peneda e até aproveitando aquilo que já foi dito por estas duas últimas intervenções, a minha questão tem a ver um bocadinho com isto. Ou seja, reconhece que a importância do setor social e que o setor social tem um papel importante para desempenhar.
que nomeadamente digamos, na rede de lares que vai ter que ser desenvolvida e que vai ter que ser melhorada, o setor social vai ter um papel muito importante. Mas a questão é esta, como é que o setor social se financia? Por aquilo que, ou seja, tirando os casos de algumas santas casas da misericórdia que são ricas, parece-me que o resto, ou seja, que, digamos, as restantes instituições de solidariedade social acabam por ser maioritariamente financiadas pelo orçamento do Estado. Há alguma alternativa? Como é que nós podemos encontrar uma alternativa ao financiamento destas instituições? Sim, está-me a ouvir? Já estamos a ouvi-lo, já. Bom, as questões que foram postas, tanto por Nuno Veludo como o Luís Cunha Miranda, são questões de muito fundo, importantes, e eu gostaria de comentá-las, mas primeiro vou a essa. Como é que é financiado? É para o orçamento do Estado pelos serviços prestados. O setor social, as instituições sociais prestam um serviço ao Estado e que o Estado paga mal. Paga mal, paga tarde e não paga em relação ao serviço que é prestado. Portanto, o que acontece é que há uns contratos de prestação de serviços que estas instituições fazem com o Estado, há números que são conhecidos, e o Estado cofinancia, comparticipa nisso, mas não chega para pagar as despesas totais que essas instituições acabam por correr. Portanto, o ser financiado pelo Orçamento de Estado significa que é o pagamento do serviço. Há um serviço que é feito e que o Estado paga esse serviço. Ora, em relação ao que foi dito, que me parece muito importante, e é questão de fundo, sobre a criação de serviços públicos, ao fim e ao cabo, o que nós sentimos é que falta aqui um chapéu. A nossa administração pública é extremamente setorializada. Com o decorrer do tempo, foram surgindo programas e foram-se criando departamentos, setores, e um departamento se criou, depois outro departamento, e cada um trabalha para si e para os seus interesses próprios desse departamento. E, portanto, à medida que se desenvolve, falta aqui uma massa que possa coordenar e que possa fomentar as atividades. Eu estou a imaginar que o ideal seria haver uma espécie de contrato, um contrato social feito entre o Estado, porque estas instituições sociais não podem ser dispensadas. Se um dia, se alguém imaginasse que tudo que são IPSS e misericórdias tinham que desaparecer porque o Estado ia tratar de tudo, seria um erro trágico que não havia orçamento de Estado que suportasse. E mais, ia-se perder um valor inestimável, que é esse valor de voluntariado e de capacidade de organização e de auto-organização das pessoas, e algumas instituições é perceber que têm centenas de anos. E misericórdias, por exemplo, mais de 500 anos. O que significa que foram úteis durante estes 5 séculos. Se não fossem úteis já tinham desistido. E souberam-se adaptar a novas realidades, porque os problemas sociais não foram os mesmos durante 5 séculos. O que significa que estão vivas e atuantes. Eu julgo que estas instituições, uma rede pública de lares, só faz sentido se for organizada com estas instituições. Eu estou de acordo com o António Tavares quando diz que, de facto, terão que ser diferentes daquelas que existem hoje. Costumo dizer que o problema do idoso hoje não é à segunda, quarta e sexta-feira um problema de saúde social e à terça, quinta e sábado um problema de saúde. Não, o idoso tem que ser posto no centro das preocupações e a administração pública que tem que organizar em função dos interesses desse idoso. E os interesses são juntos, a saúde e a segurança social acabam por completar a vida mais importante, se calhar os aspectos mais importantes da vida desse idoso na relação com o Estado. Portanto, é o Estado que se tem que organizar em termos de uma ideia que podíamos fazer, em algum sentido, um contrato social que obrigasse o Estado, a União das Misericórdias, a CNIS, as mutualidades, e aí ficasse definido todos os aspectos normativos, porque o Estado não perde poder nisto. O Estado tem que ter uma capacidade de fazer bem duas coisas. Normas claras, que normalmente não faz, às vezes há uma grande confusão, normas claras, e exercer a fiscalização também de acordo com as normas que emitiu. Ora, neste momento há muita confusão, tanto na elaboração das normas, como também na fiscalização. Porque às vezes o Estado também não fiscaliza aquilo que é importante e fiscaliza coisas a pormenor que não tem importância nenhuma. Portanto, sobre a resposta que foi dada sobre o serviço público, no meu ver faz sentido um serviço público, mas isso não significa que seja o Estado a fazer tudo. O serviço público pode ser assumido pelo Estado, mas com a colaboração e com a contratualização de outras entidades, nomeadamente estas que aqui referi. E, portanto, esta rede integrada de saúde e segurança social que falou neste momento faz sentido
mas faz sentido desde que seja um compromisso feito entre sociedade civil, municípios e Estado. E o segredo está a criar essa plataforma, esse normativo, esse documento que eu chamaria-lhe um contrato social para a década de 20, por exemplo, que estava a carregar no botão, fazer o contrato, está tudo feito. Pois é toda a fase de implementação disso que muitas vezes é bem complicada. E é este comentário que me oferece dizer sobre a sua questão. Obrigado, Dr. Silva Peneda. Eu passo agora a palavra ao professor Alberto para um comentário àquilo que já foi dito nestes comentários que foram feitos. Eu gostaria de dizer, penso que foi o Dr. António Tavares que fez essa menção. Nós, com a crise pandémica, tivemos um choque com a nossa própria realidade. O Dr. Silva Peneda falava agora de um contrato social. Eu, antes desse contrato social, eu punha um contrato intergeracional. Então, nós, nos tempos modernos, o que temos feito é segmentar as gerações e isolá-las umas das outras e considerar que o contínuo da vida é pouco relevante, que há uma predominância dos ativos e produtivos sobre os não ativos e os não produtivos, que os idosos são um fardo social que muitas vezes a sociedade, de uma forma cúmplice, esconde e fecha em instituições que o próprio Estado fecha os olhos e por isso é também cúmplice em relação a esse tipo de desproteção. E não se tem, do meu ponto de vista, nós não temos dado a atenção necessária às diferentes fases da nossa vida. A vida, efetivamente, é um contínuo de natureza muito complexa que não tem um valor relativo segmentado. O valor da vida é naturalmente um valor absoluto. Dito isto, bem-vinda a doutora Maria de Belém, que deve ter ido naturalmente cuidar de uma geração, lá está, o contrato intergeracional da doutora Maria de Belém com os mais novos, nós estamos a ouvi-la. E por isso temos com a crise uma oportunidade de pensarmos um pouco em nós todos. Como é que construímos a sociedade do futuro? Vamos continuar a ter discussões que se eternizam no mundo moderno, algumas perdidas de atualidade e de sentido? Vamos fazer da questão dos modelos de organização social, porque eu faço lembrar ao Pedro que o tema do programa era esse, nos termos de organização social e de governação, vamos manter aquelas velhas questões que se eternizam por décadas. E quem é que paga? E onde é que está o financiamento? E a combinação entre público e privado, e social, e as autarquias? Nós não temos, a população, as pessoas, não têm tolerância mais para discussões de repartilha do poder, porque tudo isto representa partilha do poder. E a partilha do poder faz sentido se for naturalmente racionalizada com o objetivo de servir o interesse daqueles que são os seus beneficiários, particularmente os mais frágeis, porque os mais fortes têm mais autonomia e, portanto, a partilha desse poder e de meios tem que pensar sempre naqueles que dependem muito mais do Estado do que de si próprios. Portanto, eu sempre fui, um grande defensor do papel do setor social na sociedade portuguesa, não apenas nos domínios da proteção em saúde e da proteção, digamos, no envelhecimento, mas naquilo que faz no pré-escolar, nas creches, no apoio comunitário, e sou favorável à participação cidadã voluntária, porque eu conheço e acredito que há pessoas que fazem muita coisa sem nenhum outro interesse que não seja participar. Portanto, não vejo que seja necessário nós estarmos, digamos, a criar aqui uma clivagem sobre os papéis. Naturalmente que uma coisa é o Instituto Português de Reumatologia, o professor Luís Miranda falava de uma realidade pequenina, com dificuldades específicas, outra coisa é a Santa Casa da Misericórdia do Porto, que até teve, digamos, a diligência de ajudar a montar um hospital que felizmente não internou ninguém, e ao que eu julgo saber, foi exposto apenas a um risco de ameaça pela entidade reguladora de uma coima ou de uma multa que ainda não deve ter pago, tirando esse problema. Portanto, o modelo de governação tem que ser, e aí acompanho o Dr. Nuno Veloso, tem que ser um modelo de governação do mundo a favor das pessoas. E atenção, não tenho a veleidade de pensar que existe apenas uma matriz ideológica ou política capaz de servir bem as pessoas. Eu tenho a minha, é conhecida. Mas não sou nesse aspecto monolítico.
Em termos de pensamento estratégico para o futuro, para o novo modelo de governação do mundo e do novo modelo de organização social, a palavra-chave é esta: pessoas. Porque o mundo é feito de pessoas. Porque a sociedade é feita de gente. E reparem, o que é que ficou daqui bom para todos nós? Pela primeira vez, a saúde mostrou que tinha precedência sobre a economia. Eu, quando esta crise eclodiu, cheguei a pensar que se estivesse no governo, pela primeira vez eu sentia mais poderoso que o Mário Centeno. Estou a brincar naturalmente, eu gosto do Mário Centeno, defendo o Mário Centeno e tenho muito respeito pelo Mário Centeno. Não é isso que está em causa. Mas eu sempre achei que nas políticas todas, do atual governo, do anterior e dos outros todos, a saúde era vista como um cluster de despesa. Um problema que efetivamente, pronto, é o desperdício, depois fazem coisas a mais e gastam muito dinheiro. E hoje o mundo todo assustado percebeu que a saúde tem precedência sobre a economia por uma razão muito simples: não há economia sem pessoas. Não há produção, nem há bem-estar, nem há felicidade coletiva sem pessoas. Então, talvez, pelo menos, eu faço apenas um apelo antes de concluir, pelo menos ponham a economia ao lado da saúde em pé de igualdade, e quando eu digo a saúde, falo também da proteção social, porque há uma coisa que vos garanto: em 2050, nós seremos em Portugal, aqui no canto da Europa, 8,6 milhões de pessoas. E mais de um terço teremos mais de 65 anos de idade. E eu não vejo como isto vai ser evitado. Pronto, não quero ser pessimista, porque eu sou, de facto, um otimista esclarecido. O Francisco Feliz Rocha sabe disso, que é o pessimista é apenas um otimista esclarecido, não é verdade? E eu acredito que a transição demográfica nós vamos geri-la, mas estamos a caminhar tranquilamente para essa situação. Temos que pensar na solidariedade entre gerações, entre pessoas, perceber que a economia está ao serviço das pessoas e não as pessoas ao serviço da economia. Isto não é um discurso nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem de cima, nem de baixo. Se quiserem, é um discurso humanista, digamos, personalizado e tendo em vista ao centro da política, que são as pessoas. Se quer que sejam de esquerda ou de direita, isso é-me indiferente. Agora, era esta a minha reflexão final. Não quero ocupar muito o espaço, porque vejo aqui muitas perguntas, Pedro, para os nossos convidados. Obrigado, professor. Realmente já temos aqui mais 3 pessoas que pediram a palavra. Eu vou seguir a ordem que aqui tenho e passo a palavra ao Dr. Mesquita Bastos. Boa noite. Eu queria falar um pouco mais terra a terra, mais como alguém que está na sua experiência. Sou médico hospitalar e eu queria falar novamente do problema dos lares, mas de uma forma mais prática. Alguém que é médico hospitalar e que lida diretamente com os lares e com quem recebe os lares, quer na urgência, quer nas suas consultas, e por outro lado alguém que viveu como utente, alguém que teve alguém nos lares. E eu penso que os lares foi um dos grandes problemas que verificou nesta pandemia em toda a Europa. Uma falha no sistema dos lares. E eu penso que uma das palavras, independentemente de toda a panóplia e organigrama que tínhamos que fazer para eles funcionarem, há aqui algumas palavras-chave que têm que funcionar. E uma delas é, quando montamos qualquer coisa, tem que haver a obrigação e a necessidade que as coisas funcionem. E eu vou dar exemplos. Não é possível pôr um lar a funcionar quando não há comunicação a seguir. Quero dizer, quando entregamos um doente numa urgência que deixou de reagir ou que está apático e não há qualquer outra informação a acompanhar o doente, a não ser uma pessoa que leva ao hospital e que não sabe nada, só o transportou, as coisas não vão funcionar bem. Quando eu recebo um doente numa consulta que vem com uma pessoa que traz o doente, mas não traz qualquer informação da parte do médico, ou o médico viu há bastante tempo e não traz mais nenhuma informação, a situação não está a funcionar bem. Quando temos uma pessoa no lar, como eu tive, em que só podia ir lá 3 vezes por dia, porque era uma pessoa com uma sonda nasogástrica, porque não dava mais tempo para isso, esse lar provavelmente talvez não tivesse as características para estar montado e para ter existir. Quero dizer com isto que quando se monta um projeto de um lar, como qualquer outra obra, é preciso ver se se tem capacidade para o fazer. E essa foi talvez a questão que se refletiu neste projeto de pandemia, quer em Portugal, quer em muitos outros sítios da Europa, que é,
se as coisas tinham pernas para andar quando foram construídas, se o sistema de saúde que estava montado nesses sistemas de lares tinham, na realidade, um sistema clínico montado devidamente para as situações, até já não digo de pandemia, mas para as situações mais comuns. Se não eram só pequenos part-times que as pessoas iriam lá fazer para colmatar pequenas coisas dos lares e não uns lares devidamente bem feitos, que alguns mostraram ser capazes. Ou seja, eu penso que esta pandemia vem-nos mostrar os problemas que nós temos reais e que nós temos a curto prazo e muito pouco tempo para fazer para a segunda vaga que vem aí. Independentemente de toda a panóplia, porque houve lares que funcionaram lindamente, porque estavam perfeitamente bem organizados. E eu por isso, o que eu queria dizer com isto é, talvez mais importante que tudo, é percebermos e refletirmos se há, da parte de quem constrói os seus projetos e as suas obrigações, se estão devidamente preenchidos o checklist necessário para que as coisas possam acontecer e possam estar abertas. Era só isto que eu queria dizer. Obrigado, Dr. Mesquita Bastos. Eu passo agora a palavra à professora Carmo Fonseca, seguindo a ordem. Olá. Olá. Boa noite. Eu queria apenas dar uma saudação a todos os elementos do fórum e agradecer o convite. Não fazia ideia que este fórum estava organizado e a funcionar e foi um enorme prazer estar a assistir. Eu não tenho nenhum comentário específico porque o tema de hoje está muito longe da minha área de especialidade, mas estou a gostar muito de assistir e, portanto, estou com grande expectativa para a próxima semana. Boa noite e muito obrigada. Obrigado, professora. Passo então agora a palavra à doutora Maria de Belém. Boa noite. Todos os participantes e dizer que, infelizmente, me ausentei e não foi por causa de gente nova, foi por causa de gente de mais idade. Mas não podia deixar de atender um telefonema que demorou mais do que eu estava a pensar. Mas fui pondo um bocadinho aqui os ouvidos para tentar apanhar um pouco o que se estava a passar, mas não consegui, como é evidente, apanhar tudo. Mas eu gostava de dizer o seguinte, e em relação sobretudo ao modelo de governação. Nós precisamos, como pão para a boca, de cooperar uns com os outros, precisamos de pensar em parcerias e precisamos de pensar em articulações e abandonar um pouco a mentalidade daquilo que eu costumo dizer, que é o sentido de território que os animais têm, não é? Marcar o seu território. E porque nós, quer dizer, a inteligência que nós temos deve servir para outro tipo de coisas, porque aquilo que contará tanto não é o espaço que eu tenho para mandar, é o que é que eu faço com o poder que eu tenho para conseguir realmente servir as pessoas adequadamente. Isso é que é o importante, é isso que os cidadãos, as pessoas vão exigir cada vez mais. E estas áreas, que são áreas de grande articulação, estão condenadas a entender-se, ou então ficam ambas muito mal, não é? Porque se é um facto que no Covid houve algumas estruturas que tinham debilidades, também é um facto que é a evolução demográfica que cria novas debilidades, designadamente as pessoas estarem completamente sozinhas em casa. Eu passei por duas instituições que me ensinaram muito, até porque tive a felicidade de não ter tido uma vida com problemas, nem perto de problemas que me tivessem realmente mostrado como a vida é dura para muita gente. E uma delas foi a Misericórdia de Lisboa. Aliás, penso que até o Dr. Silva Peneda me nomeou para lá, se não me engano, com o padre. É verdade, sim, senhor. Não é? E a outra foi o IPO de Lisboa. E realmente as situações pessoais
que existem são situações absolutamente dramáticas. Eu lembro-me de ter sido surpreendida quando estava na Misericórdia de Lisboa, de uma senhora que era uma família assistida numa das divisões da Santa Casa, divisões, digamos, administrativas. E quando a assistente social lá foi a casa, a senhora estava há 3 dias com o marido morto em casa que não sabia o que é que havia de fazer. Isto não se passou num lar, numa estrutura coletiva, isto passou-se em casa de uma pessoa na cidade de Lisboa com montes de vizinhos à volta. E aliás, houve uma altura em que enchiam os noticiários as mortes dos idosos isolados, agora já deixou de ser notícia, mas presumo que continua a haver situações dessas. Realmente houve evoluções no tecido social que levaram a que houvesse necessidade ou de novas respostas institucionais, porque as respostas familiares desapareceram e que, evidentemente, muitas vezes não funcionam bem, porque até tecnicamente pode estar tudo bem preparado, mas as estruturas não estão bem articuladas umas com as outras, porque uma pessoa que vai para um lar não deixa de ser uma pessoa que tem direito a ter o seu médico de família, está ligado a um centro de saúde. E, portanto, é isto que não está a funcionar. É cada um saber o que tem que fazer, as responsabilidades que tem e não achar que só tem o que entende que deve ter. Porque realmente há um conjunto de responsabilidades novas que a sociedade tem que proporcionar através das articulações existentes e que nem sequer têm que ser todas iguais, porque num concelho são de uma maneira, ou numa freguesia são de uma maneira, e no outro são de outra. E eu, quando estava no Ministério da Saúde, não tive nenhuma dificuldade em articular-me com a Segurança Social, criaram-se as redes locais da ação social, começou-se a fazer os estudos dos idosos para saber, os estudos de dependência para ver como é que seria a articulação com a Segurança Social, e depois tudo isso desapareceu. Ora bem, isto não pode ficar dependente do bom ou mau feitio das pessoas. A sociedade necessita de determinadas respostas e nós temos que pôr a nossa inteligência e o nosso sentido de trabalho a favor dos outros para resolver. E eu penso que há aqui muitas más vontades e muitos maus feitios, mas eu continuo a achar que só há pessoas com mau feitio, porque há pessoas com bom feitio que estão dispostas a aturá-las, porque senão não tinham outra coisa a fazer senão meter o mau feitio no bolso. E realmente continuamos a ter muitos poderes e muitos contrapoderes e parece que a certa altura não há ninguém que mande, não há ninguém que organize, não há ninguém que mobilize, não há ninguém que influencie, porque realmente cada um está no seu canto a fazer o que bem entende e as pessoas estão muito abandonadas. As pessoas estão muito abandonadas e temos que ter a noção disso. Aliás, uma das coisas que agora se passou e que vai ser um problema grande que temos para resolver é a quantidade de pessoas que tiveram medo de ir às instituições ou às urgências para se tratar de outras doenças que não o Covid. Portanto, nós de vez em quando pomos-nos todos de um lado e esquecemos depois tudo o resto à nossa volta. Temos que ter mais organização, mais planeamento, como ao longe ouvi, políticas definidas, as responsabilidades de cada um definidas e, sobretudo, cooperação e articulação, porque nós não podemos pensar que tudo aquilo que depende de estruturas públicas, e o setor social é companhão de ruta do Estado. O setor social que tem reconhecida o interesse público reconhecido, tem interesse público reconhecido porque desempenha funções que não são desempenhadas pelo Estado, porque o Estado entende delegar e protocolar com elas essa realização, porque chegam mais perto às pessoas. Agora, o Estado também não pode deixar de fiscalizar, não pode deixar de definir as regras, não pode deixar de ser pedagógico, não pode deixar de dizer como é que as coisas têm que ser feitas. E, portanto, eu acho que temos que aproveitar um bocadinho o terremoto que esta pandemia, ao fim e ao cabo, acaba por ser, num conjunto de aspectos, para
nos tentarmos, como num abalo telúrico, não é? As coisas abanam e depois há uma altura em que tudo acaba por ter que encontrar o seu lugar. E temos que tentar aprender e ter vontade de fazer melhor e de ultrapassar as sistemáticas discordâncias e faltas de vontade de colaboração de uns com os outros, que são muito sistemáticas, infelizmente. E, portanto, não acho que vá tudo mudar para melhor, vai continuar a haver muitos escolhos, mas acho que devemos aproveitar esta oportunidade em articulação com cidadãos também mais exigentes no bom sentido, para que consigamos aproveitar e poupar algum tempo e por algumas coisas a funcionar, designadamente também com as novas tecnologias, para pormos isto a funcionar de uma maneira muito mais inteligente e muito mais sensível. Obrigado, doutora Maria de Belém. Posso fazer aqui um pequeno comentário? Faça. Não, é importante o que a Maria de Belém disse e eu queria sublinhar. Mas eu quero dar um toque de otimismo, porque ela pôs aqui um balanço, fez um balanço entre aquilo que é o primitivismo, a ideia de território, e aquilo que é a modernidade, que é a parceria e a articulação. Se nós repararmos os setores de ponta, as tecnologias, a investigação, a ciência, o que é que fazem? Fazem é parcerias, a nível mundial, a nível global. Portanto, o conceito moderno hoje é interconectividade. As pessoas têm que estar conectadas. E, portanto, esta ideia que hoje se passa no domínio da ciência, no domínio da inovação, não pode estar refletida na parte social. O segredo é estabelecer redes de ligação eficazes e dominar esses nós, essas redes. E, portanto, eu quero saudar como muito positiva a intervenção da Maria de Belém. Eu estou convencido que o futuro vai ser no sentido de acabar com fronteiras que não têm qualquer tipo de sentido. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós estamos mesmo quase no fim, mas vamos ainda vou dar um minuto ao professor Luís Medina, que pediu para falar, e depois a seguir mais um minuto ao doutor Nuno Veludo, para depois terminarmos. Professor Luís Medina. Professor Luís Medina, está-nos a ouvir? Está-me a ouvir? Não estamos a conseguir ouvir o professor Luís Medina. Eu vou passar então ao Dr. Nuno Veludo, um minuto, por favor. Não era necessário, não quero ocupar o pouco tempo que falta, eu deixo os convidados ocuparem o tempo, não, por favor. Bem, como não conseguimos então estabelecer contacto com o professor Luís Medina, eu faria então agora uma última ronda pelos nossos convidados e depois daria por terminada esta sessão. Dr. António Tavares, um comentário final, se tiver. Muito rapidamente, somente para dizer que acho que ficou evidente ao longo do debate que não há uma grande divergência de todas as pessoas que interviram. Há, acima de tudo, uma plena consciência de que algumas coisas vão ter que mudar, no sentido do reforço, por um lado, do que é o papel do Serviço Nacional de Saúde e dessa sua interligação, como disse o Dr. Mesquita Bastos e bem, com toda a área social. Esta transversalidade da área social tem que entrar pela questão da saúde. Se isto vai ser, não digo que seja um ministério, mas tem que haver uma Secretaria de Estado do tipo healthcare, como há em Inglaterra ou na Alemanha, que tenha esta preocupação. Não é nada de novo, há a Secretaria de Estado da Juventude, portanto, alguma coisa que fizesse pelo início do que são as políticas públicas de envelhecimento, eu acho que era muito importante e acho que houve aqui um consenso grande a isso e eu queria aproveitar para felicitar o Fórum por ter tido essa capacidade de promover este debate. Muito obrigado, Dr. António Tavares, quem agradece somos nós. Professora Adalberto. Muito rapidamente, eu também não vou gastar mais que 30 segundos e felicitar todos. Há aqui um enorme consenso intelectual, pode não haver um consenso político, mas há um consenso intelectual. E o Dr. Silva Peneda falou da virtude das redes, nós estamos a sentir isso hoje na investigação científica, em todo lado, aliás o professor Gério Gaspar sabe do que eu estou a falar, e portanto a ciência vai ser o grande aliado no quebrar das fronteiras de alguma resistência que temos relativamente aos territórios. E portanto, muito obrigado ao Dr. Silva Peneda, muito obrigado ao Dr. António Tavares, foi fantástico.
Muito obrigado, professor Adalberto. Eu passava a palavra ao Dr. Silva Peneda para um comentário final, se tiver algum comentário ainda para fazer. Não estamos a ouvi-lo, professor. Dr. Silva Peneda, não estamos a ouvi-lo. Já está a ouvir agora. Agora Está? sim, agora já estamos. Estava a agradecer a oportunidade que me deram de participar neste interessante debate. Foi um gosto e agradeço muito a vossa iniciativa. E parabéns. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade e a sua participação. E, portanto, como já estamos mesmo, já ultrapassámos o nosso tempo, o tempo que tínhamos previsto para esta sessão, eu quero agradecer a todos os que participaram e especialmente aos nossos oradores por terem estado connosco hoje e espero encontrá-los na próxima quinta-feira e posso já adiantar que na próxima quinta-feira o tema vai ser também uma pergunta e que é: será este vírus resultado da globalização ou é a globalização o melhor instrumento para acabar com o vírus? E os nossos convidados vão ser a professora Carmo, que esteve hoje aqui connosco, e o doutor Adolfo Mesquita Nunes. Portanto, ficam já a saber. E o professor Adalberto. O professor Adalberto, que já é da casa. Participa sempre. É da nossa casa. E, portanto, boa noite a todos e muito obrigado por participar connosco. Muito obrigada mesmo. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Olá, Andreia. Olá, está boa, doutora? Estava farta de dizer adeus. Eu também estava. Oh, tenho tantas saudades. Oh, Cá estamos, confinados. Confinados, mas vamos nos vendo pelo menos às quintas-feiras. Claro que sim. Oh, mas tenho e os seus meninos? Os seus meninos patudos. Estão ótimos. Os patudos também estão ótimos, são 4. Eu também estou aqui com a minha patuda. Mostre. A minha patuda está aqui. Olha. Oh, tão querida. É uma patudinha muito amiga. Oh, tão querida. Está sempre ao pé de mim. E faz super companhia, não é? Super. Onde eu estou, ela está. Ai, que bom. Está sempre aqui. Mas eu tenho saudades de estarmos fisicamente, não é? Ai, nunca mais. Mas temos... Vai ser assim o ano todo. Mas vamos ter que nos encontrar, nem que seja assim, à distância e com máscaras e fazemos aquele cumprimento de fazermos assim com a mãozinha, não é? Assim com a mãozinha e com o pé também. Eu ainda tenho fé e esperança de conseguir fazer as jornadas em setembro. Olha, mas é assim, eu acho que temos que ter... Com as devidas distâncias. Costumo ter 200 pessoas, vou passar a ter 100. Sim. Em vez de estarem 4 por mesa, passam a estar 2. Sim. Eu acho que... Porque é difícil dizer aos doentes que não há. Sim. É difícil. Não, isto, ou seja, as coisas não param, não é? Por causa disso. Claro, nós continuamos aqui a trabalhar. Eu estou a trabalhar as horinhas todas. Sim. Todas. Porque estamos, como sabe, no nosso projeto. Da entrega ao domicílio dos medicamentos. Sim,
eu vi que Márcio... Nós fomos pioneiros nisso, nós em março já estávamos a entregar medicamentos em casa. Não, mas é assim, o que eu acho que é assim, temos sempre que pensar no lado positivo. A gente teve que dar uma volta muito rápida, tivemos que ter ideias rápidas, num estalar de dedos. E implementá-las logo, não é? Para resolver o problema dos doentes. Claro, porque eles não param, eles não deixam de ser doentes, eles não... Claro. E realmente foi muito bom. A gente pensou e pusemos logo o nosso projeto em campo. Começámos logo a trabalhar. Mas foi logo. Tivemos a ideia e conseguimos fazer logo. Não, e o que eu tenho visto é assim, o que eu acho que é positivo disto tudo, não é? Para vermos o copo bem cheio, não é? É que temos conseguido desbloquear processos que demoravam e tinha que haver isto, tínhamos que falar e tinha que... Andreia, mas o melhor disto tudo, quando nós começámos com este nosso projeto, houve alguns hospitais, não muitos, mas um grande de Lisboa, que nos negava a medicação. Os nossos voluntários iam lá levantar e eles negavam pura e simplesmente, porque queriam a receita em papel. Depois já está dito pela Ministra, pelo Infarmed e pelo Secretário de Estado que a receita ia eletronicamente e ele não queria aceitar. E houve um dia que o Dr. Vilar já estava irritadíssimo. Pelos cabelos, não é? Pelos cabelos que não tem, mas estava irritado e disse, não, amanhã quem vai com os voluntários ao hospital sou eu levantar o medicamento. Ele teve 4 horas na farmácia com o farmacêutico a negar-lhe. Ouça, foi sob pressão. Era eu aqui em casa a ligar para o secretário de Estado, foi a doutora, a bastonária, a Ana Paula Martins, que foi excepcional, foi ter com o Rui Ivo. Ouça, foi assim, foi mesmo sob pressão. O doutor Vilar apareceu no hospital com o jornalista, com o fotógrafo, depois chegou uma jornalista conhecida dele, acho que é doente dele, da SIC, que foi falar ao presidente do hospital e que o encostou à parede e disse, doutor, vai lá abaixo e se impõe e entrega um medicamento porque está lá um médico embaixo, ou às 8 horas eu estou a dar esta notícia na SIC em primeira mão. E o presidente do hospital disse, mas eu vou tratar, está que isso vai ficar resolvido. E a jornalista disse, não vai ficar, não, tem que ficar agora. Então, 5 horas da tarde, eu às 8 horas eu estou a dar a notícia em primeira mão na SIC. Foi sob pressão, ouça. Só assim. Nós fomos os primeiros, o Dr. Vilar foi a primeira pessoa a receber no telemóvel dele a norma número 5 do Infarmed. Foi a Ana Paula Martins que lhe mandou, porque insistiu com o Dr. Rui Ivo para assinar, e mandou-lhe pelo telemóvel, para ele mostrar lá na farmácia hospitalar, estava assinado. Pois, foi sob pressão. Meu Deus, foi a nossa pressão que fez com que aquela norma viesse para a rua no dia seguinte. E o despacho da ministra e a portaria número 90. Foi sob pressão, não quero saber. Mas temos conseguido, eu é que estou a coordenar isso tudo aqui. Para todo o país. Está mesmo de parabéns. Nós estamos a entregar no país todo, já entregámos no Porto, em Santa Maria da Feira, São João da Madeira, em Viseu, Aveiro, no Algarve, em Portimão, em Mértola, em Grândola, em todo lado. Nós temos que aproveitar toda esta situação para fazer as coisas que estavam pendentes e que falávamos nas conferências e que toda a gente dizia que já sabe, para as coisas acontecerem. Ou seja, temos que acordar para a vida. Ou seja, não podemos estar tem que se fazer, pela primeira vez, puseram o doente à frente, pela primeira vez. Foi o que disse
aí a doutora Maria de Belém e o professor Adalberto, pela primeira vez, pôs os doentes à frente da economia. É para primeiro de tudo, nós tínhamos que tratar os doentes. Depois logo se via o que é que ia acontecer. Claro. Mas os doentes tinham que ser tratados. Claro. Mostrou que realmente, ou seja, sem a área da saúde, não há nenhuma área. Nada. As pessoas, se as pessoas não existirem, se as pessoas não tiverem com saúde, se as pessoas não puderem estar... nada acontece. Nós andámos ali a falar, a fazer documentos, claro que não. E parecia que era um chavão, não é um chavão, é a realidade, não é? Exatamente. Tivemos que ver, é o mal das coisas, temos que ver pelo mal, tem que acontecer uma coisa má que acorde as pessoas, não é? E eu estou muito de acordo com aquilo que a doutora Maria de Belém disse, mas eu ainda acrescentaria, é que as regras têm que ser feitas, implementadas e têm que ser fiscalizadas, porque as normas estão feitas, mas ninguém as cumpre. É difícil de cumprirem. Ouça, nós temos os farmacêuticos hospitalares que não cumprem com as normas. Não cumprem. Sabe porquê é que eu ganho muito os processos nesta guerra que eu tenho tido com os farmacêuticos hospitalares? Porque eu não me calo com a lei. Eu agarro-me à lei e dali não saio. Os senhores fazem, ou eu ponho-lhes uma providência cautelar, eu ponho o processo em tribunal, porque a lei está aqui escrito. Não gosta, eu também não gosto de muita coisa, tenho que fazer, porque a lei quando sai é para todos, quer se gosta ou não gosta. Está escrito, está publicado, tenho que cumprir. Ponto final. Claro. É assim. E quando isto não se fizer, está mal. Portanto, exatamente. Existem regras, mas têm que ser fiscalizadas. Porque o Zé Povinho, a tendência é não cumprir. Não vê com as máscaras. Em vez de pôr a máscara assim, anda no pescoço. Não é? Não, e depois outra coisa também, é que outro dia estava um senhor a dizer assim, as máscaras nós podemos pô-las a arejar. Pois. As máscaras cirúrgicas, a pôr a arejar. Pendura, lava e pendura na corda. Exatamente, a arejar. E eu assim, não pode, porque o problema que está aqui não é o vírus morrer ou desaparecer. O problema é que a máscara já não é eficaz depois, claro, porque ela fica úmida. Mas as pessoas não percebem. E ele assim, isso é o que dizem. E eu assim, pronto, olha, não vale. Eu já tentei. E outros põem assim, por baixo do nariz, assim. Ou então no pescoço. Passa. E depois, eu estou com muito medo agora deste desconfinamento, sabe? Porque as pessoas estão ávidas de liberdade e abre-se um bocadinho a janela e eles abrem logo a porta e raspam-se e vão para a praia. Não viu o que se passou? Estava calor, estava sol, vamos embora, vamos para a praia, não é? Mas também sabe uma coisa, o exemplo também tem que ser dado de cima, não é? Porque depois as pessoas pensam assim, então porquê é que uns podem e outros não? Bem, isso é outra história. Isso é outra história que me pôs os cabelos em pé. Do dia 1 de maio pôs-me assim o cabelo. E outras que estão para vir, não é? As outras estão para vir. Mas como eles já levaram muito na cabeça, porque eles foram os primeiros a dizer que não faziam o 1º de maio. E depois foi o que se viu. Quer dizer, nós não podemos ter os familiares que foram aqui no concelho ao lado, não é? Não podemos ir ver. Nada, mas eles puderam mudar de concelho e virem autocarros. Depois vieram ao lado e a gente só viu o que eles mostraram, só o que estava na relva. E o que estava do lado, fora da relva. Depois foram aquelas fotografias que tiraram. Exatamente, exatamente. Ora, levaram tanto na cabeça que agora estão a pensar se efetivamente vão fazer a festa ou não.
já estão ali entre as 9 e as 10. Vamos ver, Mas, ainda estou, se Deus quiser, se tudo correr bem, Se estarei cá. houver festa, garanto-lhe que há jornadas. Pois, claro. Eu vir este mundo, eu vir isto tudo pernas para o ar. Pois, claro, mas claro pois. que sim. Claro que sim. Porque eu vou garantir que há distância social, que há um frasco de gel em todas as mesas onde tiverem os doentes, há um em cada mesa. Já encomendei 50 frascos de gel. Pois tem que ser. Claro. Eu concordo plenamente mesmo, plenamente. Se é para uns, é para todos. Aí é que está, é mesmo isso. Agora virem dizer, é sindicalista, é considerado como ministro. O quê? O quê? Não, santa paciência. Não brinquem comigo. Ai, doutora, gostei tanto de estar agora com a vela e a falar consigo, tantas saudades mesmo. Temos que dar assim, beijinhos assim virtuais. Beijinhos assim virtuais. E quinta-feira vejo-a cá outra vez, não? Sim. Deve ser beijinho, porque... eu gosto muito da professora da Maria Carmo Fonseca, adoro aquela senhora. É um espetáculo. E ela também gosta muito de nós, ela é fantástica. Vou convidá-la. Nós homenageámos-la este ano, eu sei. Passado, viu? Eu adorei, eu não estive lá, mas o Pedro falou que foi assim, adorou a intervenção dela, adorou. Foi. Ela é uma querida, ela adora-nos. É É uma pessoa com um nível... Vou convidá-la para o fórum. Para ela vir para o fórum mesmo. Convido, que é uma boa aquisição. Eu também acho que sim mesmo. Doutora, tá bom. Olha, agora vou mandar e-mails para os nossos voluntários para amanhã ir entregar medicamentos. E eu vou jantar. Ainda vou jantar. Eu jantei mais cedo, Não, eu comecei de uma coisa para a outra, depois assim não tive tempo para jantar. Vou jantar agora. Bom jantar. Para a próxima, no fim, tem que pôr aí o patudo. Sim. Os patudos, esses não entram em casa, que são patudos muito grandes. Eu sei, mas só para a gente ver. A minha está aqui, olha, está assim, pernas para o ar, tão querida. à espera que eu lhe faça festas. Olha, sabe o que é que eu vou fazer? Vou-lhe enviar depois por WhatsApp um vídeo que os meus miúdos fizeram hoje de uma delas, por causa dos relâmpagos. Andava doida a correr pelo jardim, parecia que estava... Coitadinha! Doida. Eles têm medo. Os meus pastores alemães, quando havia trovoada, tinham-se todos lá dentro de casa, tudo anichados uns nos outros. Tinham medo. Completamente. Doutora, um grande beijinho. Olha, um beijinho grande. Gostei de estar este bocadinho a falar consigo. Eu também, tanto. Um beijinho. E depois, agora na quinta-feira, ver se ficamos também um bocadinho mais a conversar. Ok, está bem. Um beijinho, doutora. Beijinho. Obrigada. Saudável, proteja-se. Está bem. Estou. Ainda ontem fui fazer exames à Champalimau. Está tudo ok. Amanhã vou fazer um ecocardiograma com Doppler. Mas acho que está tudo bem. Então depois diga-me os resultados todos, tá? Beijinho. Beijinho. Tchau.